Bom dia, meus amados. A paz de Jesus estejam com todos nós. Hoje, quinta-feira, dia 9 de dezembro, meus irmãos, a igreja celebra o dia de São Juan Diego. Olha que ontem celebramos o dia da Imaculada Conceição de Maria. E falei de algumas aparições, e aqui novamente hoje irei falar de mais uma aparição das aparições de Nossa Senhora. Aqui Nossa Senhora apareceu para este humilde homem, este humilde índio, era índio, Juan Diego. Nasceu no México em 1474. Meus irmãos, ele tinha lá o seu nome dado por seus familiares, né? É um nome bastante difícil de pronunciar. Eu mesmo não sei pronunciar, mas eu vou tentar aqui. O seu nome, antes de ser batizado, era Cuauhtlatoartzin. É alguma coisa desse tipo assim. Mas recebeu o nome de Juan Diego, né? Pois o hábito dos missionários eram dar o nome de João a todos os batizados. Ou seja, quando ele foi batizado no cristianismo, né, os missionários deu o nome de Juan Diego, porque queriam dar o nome de João a todos os batizados. De origem pobre, Juan pertencia à mais baixa casta do Império Azteca. Atraído pela doutrina franciscana, que chegou ao México em 1524, Juan converteu-se e foi batizado junto com sua esposa. O missionário responsável por sua evangelização foi Frei Turíbio de Bernavente. Juan tinha o costume de realizar um percurso de 20 quilômetros para participar da Santa Missa. Veja, meu irmão, o exemplo desse homem. 20 quilômetros para participar da Santa Missa em Tlatelolco. Tirava proveito das celebrações para aumentar sua instrução religiosa e também para venerar a Virgem Maria, reconhecido como um homem piedoso e de intensa espiritualidade, era amigo da oração e concentração na meditação dos mistérios religiosos. Andava descalço e vestia, nas manhãs frias, uma roupa de tecido grosso de fibra de cactus, com um manto chamado tilma ou iate, como todos os dias na sua classe social, né? Ficou viúva em 1529, após a morte de sua esposa, Maria Lúcia, que ficou doente e acabou não suportando. Foi então morar com seu tio, diminuindo a distância da igreja para 9 milhas. No dia 9 de dezembro de 1531, por volta de 3 horas e meia, durante uma de suas idas à igreja em Tepeyac, ocorreu a primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. O local hoje é chamado de Capela do Serrinho, onde a Virgem Maria o chamou em sua língua nativa, Nahuatl, dizendo: Joãozinho, João Dieguinho, o mais humilde de meus filhos, meu filho caçula, meu queridinho. Olha como Nossa Senhora trata Juan Diego com tanto carinho.
Vejamos, meus irmãos, o tanto e o tamanho do carinho de Nossa Senhora para conosco. Encarregado pela Virgem Maria, foi pedir ao bispo, o franciscano João de Zumárraga, para construir uma igreja no lugar da aparição. O bispo não se convenceu, então ela sugeriu que Juan Diego insistisse. No dia seguinte, domingo, voltou a falar com o bispo, que pediu provas concretas sobre a aparição. No dia 12 de dezembro de 1531, Juan estava indo à cidade quando a Virgem apareceu e o consolou. Em seguida, mandou que ele fosse no alto da colina de Tepeyac e colhesse flores para ela. No píncaro da colina encontrarás a surpresa de flores desabrochadas. Só tens de as colher e trazê-las aqui. Vai, espero por ti. Apesar do frio, ele encontrou lindas flores, que colheu, colocou no seu manto e levou para Nossa Senhora. Ela pediu que Juan as entregasse ao bispo como prova da aparição. Diante do bispo, Juan Diego abriu sua túnica, as flores caíram e no tecido apareceu impressa a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. O bispo e todos presentes ajoelharam-se diante deste milagre. Meus irmãos, podemos entender como um milagre porque nesta época não poderia desabrochar flores. Estavam numa época em que não desabrocharia esta espécie de flores. Foi por isso que foi reconhecido como um milagre, tá bom? Após o milagre de Guadalupe, Juan foi morar numa sala ao lado da capela que acolheu a sagrada imagem. Dedicou o restante de sua vida propagando as aparições de Guadalupe aos seus conterrâneos nativos que se converteram. Juan Diego faleceu no dia 3 de junho de 1548 aos 74 anos. Juan Diego foi beatificado em 6 de maio de 1990 pelo Papa João Paulo II, no México. Durante a canonização de Juan Diego em 31 de julho de 2002, João Paulo II designou a festa litúrgica para o dia 9 de dezembro, dia da primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, e louvou a São João Diego pela sua simples fé, nutrida pelo catecismo, como um modelo de humildade para todos nós. Meus irmãos, lindo a história de Juan Diego, São Juan Diego, né? Olha que foi mais uma das aparições de Nossa Senhora. Quantas e quantas e quantas aparições Nossa Senhora fez para tantas pessoas humildes, tantos pobres, pequeninos, crianças. Lindo poder falar dela, viu? Meus irmãos, hoje o Evangelho está no livro de São Mateus, capítulo 11, versículos do 11 ao 15. Daquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu lhes garanto, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem acreditar, é ele o Elias que devia vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Meus amados, podemos observar hoje o que Jesus nos traz a respeito de João Batista, um grande profeta. Jesus fala em outras passagens que que João é um grande profeta. João Batista veio para preparar o caminho da vinda de Jesus. Foi João que batizou Jesus, mas ele pregava no meio do deserto um evangelho, um batismo de arrependimento, para que as pessoas, para que o povo pudesse se arrepender dos seus pecados. E muitas das vezes, muitos acolheram o batismo de João, mas os grandes poderosos não quiseram acolher João. Mandaram matar João, degolaram João, porque João pregava o evangelho, um batismo de arrependimento, um batismo de mudança de vida, um batismo de preparação para o batismo no Espírito Santo vindo por Jesus. E Jesus até fala: eu vos digo, João era o Elias que devia vir. E meus irmãos, olha o que Jesus fala: o reino dos céus sofre violências e os violentos se apoderam dele. Vejam que Jesus está dizendo que os violentos se apoderam do reino. Meus irmãos, aqui Jesus não está falando de uma violência contra o próximo, não. Aqui Jesus não está falando de uma violência contra o seu próximo, contra o evangelho, não. Aqui Jesus se refere a uma violência, a um violento, a uma violência contra o pecado. Com certeza, meus irmãos, Jesus está dizendo: os violentos estão se apoderando do reino, porque os violentos contra o inimigo, aqueles que são violentos contra o pecado, que usam de violência para combater o pecado. Quantos e quantos santos não usaram de violência para combater o pecado? Sim, meu irmão, todas as vezes que nós renunciamos o pecado diante de uma tentação, diante de uma tribulação, de uma tentação que nos leva a pecar, e nós renunciamos este pecado, decidimos em nosso coração não cometer este pecado, estamos sendo violento contra a carne, porque é a carne que nos leva ao pecado, porque é na carne que está o prazer mundano, porque a nossa carne nos leva a pecar, a nossa carne nos leva ao pecado de morte. Meus irmãos, todas as vezes que renunciamos ao pecado, estamos sendo violentos com Satanás. Estamos usando de violência contra o pecado, contra a carne. É essa violência que Jesus fala. Os violentos estão se apoderando do reino. Sim, porque todas as vezes em que nós agimos contra o pecado, contra os desejos e prazeres de nossa carne, nós estamos agindo com violência ao pecado. E devemos agir assim sempre que o pecado bater a porta. Como Deus fala lá no início da criação, o pecado está à porta. Ele fala para Caim. Meus irmãos, nesta quinta-feira, possamos colocar Deus acima de todas as coisas. Que possamos usar a violência para combater o pecado, combater os desejos da carne, os desejos que nos levam ao pecado. Amém?